Oi, gente, tudo bem com vocês? Tatiana Souza aqui. E hoje eu vou começar uma série de audiobook com o tema de abdução. Nem sempre temos tempo, para ler os livros que gostaríamos. Por isso, nessa série eu vou trazer alguns capítulos para vocês, para podermos refletir nessas obras. Como eu já disse por aqui, Dolores Cannon foi uma hipnoterapeuta renomada da América do Norte, que fazia regressões de vidas passadas. E, em certo tempo, ela acabou se esbarrando em vida após a morte e também em vida extraterrestre. Neste livro, em específico, ela fala sobre abduções. Este livro é intitulado Sob Custódia Além da Abdução. Abra sua mente para o que até então era desconhecido para nós e diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe essa jornada comigo. Eu vou trazer aqui os capítulos que eu achei mais interessantes. Espero que vocês gostem. Capítulo 1. Uma mudança de direção. Quando comecei a trabalhar com hipnose regressiva e terapia de vidas passadas, em 1979, nunca imaginei a que lugares e situações incomuns aquela estrada me levaria. Nos anos seguintes, ela me levou a alguns caminhos estranhos. Tive algumas aventuras incríveis, conheci pessoas fascinantes do mundo das sombras do passado e resgatei informações valiosas que imaginávamos que haviam sido perdidas no tempo. Tudo isso veio à luz do dia graças à incrível prática das técnicas de hipnose regressiva. Meu tempo foi dedicado exclusivamente à exploração do passado e a escrever livros sobre minhas descobertas. Minha curiosidade insaciável, meu desejo voraz pela pesquisa e a sede de conhecimento tomaram conta de mim e me levaram a pesquisar constantemente. Não ligava para a hipnose aplicada às situações atuais, a menos que ela pudesse ser usada para resolver problemas da vida da pessoa. Problemas que surgissem de fobias, problemas de saúde causados pelo efeito de uma vida passada ou conexões kármicas levadas adiante, afetando relacionamentos da vida presente. Só usei a forma padrão de hipnose que lida com a compreensão e o controle de hábitos, tipo tabagismo, distúrbios alimentares e etc., quando estava incorporada à regressão de vidas passadas. A técnica que desenvolvi coloca o paciente automaticamente numa situação de vida passada. Por isso, não me concentrei em suas vidas atuais. Tudo isso mudou quando, sem querer, fui apresentada ao fenômeno das experiências de abdução ufológica. Minhas aventuras tomaram uma direção totalmente diferente e inesperada. Portas se abriram e comecei a ter vislumbres de um mundo que os outros achavam que deveria ficar envolto nas sombras obscuras do desconhecido. Alguns dizem que é melhor não mexermos em coisas que a mente humana provavelmente não é capaz de compreender. Mas se o conhecimento e a compreensão estão lá, eu sabia que teria de pesquisar e trazer minhas inesgotáveis perguntas. Novas linhas de pesquisas representam sempre um desafio para mim, um desafio que não posso ignorar. Mas minha entrada neste campo de pesquisa desviou-se do meu curso normal, exigindo que eu alterasse a minha técnica e a adaptasse às novas circunstâncias. Sempre me interessei por OVNIs, os chamados discos voadores. Li boa parte da literatura que trata do fenômeno e fiquei muito impressionada com o caso de Beth e Barney Hill, ocorrido na década de 1960, apresentado no livro A Viagem Interrompida. Foi o primeiro dos casos ditos de abdução. Muitas coisas naquele relato convenceram-me de que o casal Hill teve uma experiência real. Por exemplo, a aparente comunicação telepática e as intenções não hostis dos alienígenas pareceram-me perfeitamente plausíveis. Também li o que os críticos tinham a dizer sobre os estranhos eventos em nossos céus, que não desapareciam discretamente. Após pesar os prós e os contras, convenci-me particularmente de que estava acontecendo alguma coisa real. Algo que não podia ser explicado pelo pensamento racional e lógico dos céticos.
Talvez o tema nunca tenha pretendido ser lógico e explicável com simplicidade. Talvez a tática dos alienígenas tenha visado fazer exatamente aquilo que acabaram fazendo, levar o homem a se questionar e admitir o impossível. Mesmo em minha adolescência, no final da década de 1940, início da seguinte, quando os primeiros relatos sobre discos voadores foram publicados e, de modo geral, foram recebidos como ridículos pelo público, eu já pensava que poderia haver algo de real naquilo tudo. Com o tempo, mantive um interesse passivo, lendo e me atualizando sobre os eventos mais recentes. Nunca imaginei que poderia participar ativamente dessa pesquisa, muito menos comunicando-me diretamente com alienígenas provenientes de outras esferas de existência. Talvez os meus anos de trabalhos com o bizarro tenham me preparado para esse encontro, pois quando isso aconteceu não fiquei atônita, descrente ou assustada, fiquei curiosa. Estou tornando-se minha marca registrada, a curiosidade, e foi-me muito proveitosa quando precisei extrair informações. Fui apresentada à área de pesquisa e investigação ufológica em maio de 1985. Minha amiga Mildred convidou-me para assistir uma reunião estadual com os membros da MUFON. É uma sigla em inglês da Rede Mútua de OVNIs, que se daria em sua cidade Fayetteville, no Arkansas. Mildred era diretora assistente para o estado do Arkansas. Ela sabia que eu me interessava por tudo que é estranho e incomum, e achou que eu iria gostar de conhecer alguns investigadores e outras pessoas interessadas no tema. Embora não fizesse parte do meu campo de pesquisa, a regressão hipnótica a vidas passadas, achei que seria interessante fazer perguntas a respeito dos casos dos OVNIs sobre os quais havia lido. Durante a reunião, soube que a MUFON é a maior respeitada das organizações de investigações ufológicas, com membros em todo o mundo. Como desconfiava que alguma das pessoas presentes à reunião teria inclinações científicas, achei melhor não mencionar o meu trabalho. Muito ainda o considerava absurdo, e como levo a minha pesquisa a sério, não quis me expor ao ridículo. Naquela época, meu trabalho era feito em caráter privado, e poucos sabiam o que eu estava explorando. Walt Andrews, diretor internacional da MUFON, estava presente, e descobri que ele era um homem loquaz e comunicativo, que aparentemente tinha detalhes de todos os casos ufológicos, armazenados em sua memória para recordação a qualquer instante. Fiquei impressionado com seu conhecimento sobre os casos, muitos dos quais ele havia investigado pessoalmente. Outro homem que viria exercer um efeito profundo sobre minha futura conexão com os OVNIs não me impressionou quando nos conhecemos. Lucius era tão discreto que as pessoas medianas não o percebiam. Ele ouvia com atenção e parecia absorver informações como uma esponja. Agora sei que ele aprende mais dessa maneira do que ficando no centro do palco. Ele publica o serviço de recortes de notícias sobre OVNIs e tem todas as informações mais recentes sobre OVNIs, do mundo todo, instantaneamente, na ponta dos dedos. Antes do final da reunião, eu já estava me sentindo mais à vontade com os participantes e revelei que era uma hipnotizadora, trabalhando no âmbito das pesquisas de vidas passadas. Esperava que fossem me dispensar, pois essa não era definitivamente uma abordagem considerada científica. Para minha surpresa, porém, Walt disse que a hipnose poderia ser uma ferramenta valiosa, e qualquer ferramenta que ajudasse a revelar informações seria bem-vinda, com certeza. Depois da reunião, criei um canal de comunicação com Lucius. Ele apoiou meu trabalho e não o ridicularizou, como eu havia temido. Na época em que isso aconteceu, o livro Comunhão, de Wycliffe Strieber, fez uma aparição estrondosa em cena. Tempo Perdido, de Buddy Hopkins. Havia sido lançado fazia algum tempo, mas eu estava envolvida demais com o meu próprio trabalho para ler qualquer um deles.
Por coincidência, em maio de 1986, o meu agente me deu um exemplar do livro de Streiber e sugeriu-me que eu lesse, pois ele continha relatos de regressão hipnótica relacionada aos OVNIs. Ao mesmo tempo, Lúcius procurou-me para dizer que havia outra reunião anual na casa de Higgins, em Fayetteville. Ele fora procurado por uma mulher que achava que tinha sido abduzida por alienígenas e queria fazer uma regressão hipnótica. Ele queria saber se eu a faria. Embora não tivesse experiência naquela área, ele achou que eu seria capaz. Afinal, era raro encontrar alguém que tivesse tido experiência nesse tipo de coisa, especialmente no Arkansas. Ele disse que a maioria dos psiquiatras e psicólogos não queriam lidar com isso, pois era algo fora da sua especialidade. O mero fato de saber hipnotizar não bastava como qualificação. Era preciso ser capaz de lidar confortavelmente com o incomum, para não se deixar abalar por aquilo que viesse à tona e poder realizar uma investigação objetiva. Certamente, no mínimo, eu me encaixava nessa qualificação. Estava trabalhando havia tempo no campo do bizarro e do paranormal, e achava que nada do que pudesse encontrar iria me surpreender. Se consegui lidar com um homem que morreu na explosão de uma bomba atômica, o livro Uma Alma Lembra Hiroshima, ou com a observação real da crucificação de Cristo, no livro Jesus e os Essênios. Eu deveria estar mais preparada do que a maioria dos investigadores para lidar com a abdução de seres humanos feita por alienígenas do espaço sideral. Havia cerca de 30 pessoas na reunião e fiquei preocupada com a possibilidade de não ser a atmosfera apropriada para realizar uma regressão daquele tipo. Certamente não era um ambiente tranquilo que costumava conduzir uma hipnose bem-sucedida. No meu trabalho, costumo ir até a casa do paciente e a sessão é realizada com privacidade absoluta. As pessoas podem haver testemunhas presentes, mas sempre com o consentimento do paciente. Geralmente são pessoas que eles pedem para que estejam lá, normalmente em pequeno número. A atmosfera é extremamente importante para deixar a pessoa à vontade. Disse a Lou que aquilo seria como colocar a moça em exposição num aquário. Não sabia como reagiria com tantas pessoas presentes e pensei que o público certamente afetaria o resultado. Em segredo, eu também estava preocupada, porque esse tipo de caso seria considerado estranho à minha prática habitual. Não sabia muito bem como deveria proceder. Os meus métodos arrojam o paciente automaticamente a uma vida passada. Eu teria de modificar e alterar os meus hábitos de trabalho para impedi-la de ir ao passado, concentrando-se em eventos da vida atual. Como usei muitas variações da minha técnica, sabia que poderia encontrar um método que iria funcionar. Eu só teria de mudar o meu procedimento e não sabia os efeitos ou resultados que isso provocaria. Meus outros métodos são totalmente previsíveis, embora sempre haja um raro indivíduo que se recusa a seguir o padrão. Nesses casos, o operador precisa aprender a adaptar sua técnica para ajustar. Especificamente neste caso, não haveria tempo para eu praticar ou idealizar um novo método. Tudo teria de ser feito na base da tentativa e erro, tocando de ouvido. Com uma sala repleta de pessoas observando, as condições não eram lá muito favoráveis à experimentação. Assim, quando realizei a sessão com essa jovem, fiquei apreensiva. Não por causa do assunto, mas por conta da mudança do meu leal método de trabalho. Mais uma vez estava entrando numa área desconhecida, com resultados incertos, por diversos motivos. Espantosamente, a variação da técnica funcionou muito bem e obtivemos muitas informações. As pessoas presentes não sabiam que essa seria a primeira vez que eu tentaria fazer aquilo, pois a sessão transcorreu sem incidentes. Para mim, foi um caso divisor de águas, abrindo as portas para a investigação de OVNIs. Foi o meu primeiro contato com pequenos seres acinzentados que tiravam as pessoas de suas casas à noite e realizavam testes a bordo de uma espaçonave.
com mapas estelares e contatos que recuavam até sua infância. Também foi o meu primeiro contato com o medo e o trauma sentido pela pessoa. Esses sentimentos eram tão dominantes que as emoções bloqueavam a obtenção de informações. A jovem só conseguia relatar aquilo que via e ouvia. Não conseguia encontrar respostas para muitas das perguntas que eu fiz. Tudo isso só despertou o meu interesse e curiosidade. Eu sabia que poderia desenvolver um método para contornar o estado emocional, permitindo ao subconsciente fornecer as respostas. Esse método já havia funcionado em outros casos, pois o subconsciente contém todas as informações. Não vi motivo para que não pudesse funcionar aqui, desde que eu idealizasse um método. Já estava trabalhando com temas estranhos e bizarros, pois o contato com Nostradamus deu-se nesse mesmo ano, em 1986. Com o tempo, ele resultou na redação da trilogia Conversando com Nostradamus nos 3 anos seguintes. Assim, eventos estranhos, incomuns e territórios inexplorados não me assustavam, só aguçavam a minha curiosidade de repórter e o desejo de saber mais. Passava da meia-noite quando saí da reunião para voltar para casa. Não me agradou a ideia de dirigir até a minha casa numa estrada deserta no meio do nada, naquela hora da noite, após aquele tipo de experiência. Todas as informações novas e estranhas inundaram a minha mente. Senti-me muito desconfiada e olhei várias vezes e cuidadosamente para o céu durante aquela viagem solitária. Essa regressão quis dizer que há seres fazendo contato com seres humanos? E se ele soubesse que eu tinha acabado de fazer aquela sessão? Talvez estivesse me observando naquele exato momento. Os pensamentos fizeram com que aquela viagem fosse muito inquietante. Já era cerca de 1 da manhã quando entrei aliviada na minha garagem. Eu sabia que queria explorar essa área mais a fundo, mas também sabia que teria de me entender com os meus sentimentos muito humanos acerca de seres do espaço em contato com humanos. Naturalmente, isso me deixou com medo. Durante muitos anos assistindo a filmes de terror, fomos condicionados a ver alienígenas estranhos e aterrorizadores querendo controlar o nosso planeta. Essas criaturas sempre foram apresentadas como uma ameaça, não como auxiliares. Como eu poderia impedir que esse sentimento fosse transferido para a pessoa com quem eu estava trabalhando? Sabia muito bem que quando um paciente está sob transe hipnótico, ele percebe as coisas muito melhor, inclusive a mentalidade do hipnotizador. Este caso abriu a porta para poder trabalhar com outros similares. Foi o cenário típico das abduções, repetindo com tanta frequência que hoje tornou-se lugar comum. Trabalhando com eles, percebi um padrão emergente. E quando esse padrão apareceu repetidas vezes, eu pude entender se estava trabalhando com um caso autêntico ou com uma fantasia. O paciente sempre via os pequenos seres cinzentos, com olhos grandes e diversos tipos de exames médicos sendo realizados. De vez em quando, viam-se outro tipo de humano na sala durante os exames. Não raro, estranhos seres insectoides eram observados. Havia sempre uma sala curva, a mesa, uma luz intensa posicionada sobre a mesa e o uso de instrumentos irreconhecíveis. Às vezes viam-se máquinas semelhantes a computadores em algum lugar da sala e muitas vezes, antes que a pessoa saísse da nave, mostravam-lhe um livro ou um mapa estelar. Diziam-lhe sempre que ela iria entender e se lembrar do livro quando chegasse o momento apropriado. Muitos casos tiveram primeiro contato na infância, à idade de 10 anos. Em particular, parece ser um período crucial. Encontrei até alguns casos que se estendiam por 3 gerações. A mãe e a avó da paciente relataram visitas e eventos similares, embora com relutância. Isso me deu a impressão de um experimento de laboratório, no qual diversas gerações são estudadas e monitoradas durante um longo tempo. Nesse período, trabalhei com um fio e recebi as informações que se tornaram meu livro Guardiões do Jardim.
Algumas das peças estavam começando a se encaixar. Este livro tratou da teoria dos astronautas da antiguidade, segundo a qual o planeta Terra foi semeado por alienígenas do espaço sideral. Aprendi que eles estiveram nos vigiando desde o começo da vida na Terra. O que seria mais natural do que esses alienígenas ainda estarem nos monitorando, observando o nosso desenvolvimento? Para mim, seria esta a razão por trás dos exames e testes. Mas isso precisava ser feito veladamente, para não afetar a vida da pessoa. Em Guardiões do Jardim, foi-me dito que a situação ideal seria que a pessoa não mantivesse recordação alguma e prosseguisse a sua rotina habitual. Mas eu estava encontrando casos de pessoas que tiveram lembranças de eventos traumáticos e dolorosos, geralmente recordados através de sonhos do que conscientemente. Disseram-me que as substâncias químicas e os poluentes da nossa atmosfera, além das drogas, medicamentos e álcool no corpo da pessoa, podiam afetar a química do seu cérebro. Isso a levaria a se recordar de pedaços, porções e fragmentos da experiência, lembrados de um modo distorcido e tingido pelas emoções. Ela não estava se lembrando do evento real. Sua mente consciente estava alterando o evento, transformando-o numa recordação emocionalmente carregada. Minha tarefa seria ultrapassar as emoções conscientes e conversar diretamente com o subconsciente, tal como fiz na minha outra obra, pois, segundo a minha experiência, as respostas estariam escondidas ali, removendo a influência emocional da mente consciente. A verdade do evento poderia aflorar. Por quê? Muitos investigadores estudam apenas avistamentos e sinais físicos, como marca de pouso, e pararam por aí. Outros investigadores estudam apenas as abduções e param por aí. Eu comecei por estas e fui além. Encontrei vislumbres de um cenário muito mais amplo que só agora começa a aflorar. Um cenário que as mentes humanas mal conseguem compreender. Seria o mais amplo cenário já mostrado à humanidade. A história de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Estaremos prontos para aprender os segredos da nossa própria história? Vários escritores e pesquisadores do fenômeno OVNI concordam que os alienígenas parecem estar envolvidos em alguma espécie de manipulação genética, com ou sem o nosso consentimento. Além disso, parece que não estão atuando totalmente segundo um motivo clínico egoísta, e sim levando a cabo as instruções de uma autoridade superior. É como a equipe de um hospital. Às vezes parece impessoal ao realizar seus testes e exames. Quantas vezes nos deparamos com essa indiferença quando queremos saber a razão para a realização de exames no hospital? Quando nossos filhos exibem esse mesmo medo e curiosidade, dizemos-lhes que fiquem quietos, porque o médico precisa saber de alguma coisa. Eles não vão entender, então fiquem quietinhos e façam o que o médico manda. Não vai doer nada. Mesmo que soubéssemos a razão para o exame, não teríamos tempo para explicá-lo para a criança, pois acharíamos que isso só iria criar medo e ela não iria entender do mesmo jeito. Por isso, tentamos manter a criança quieta até o procedimento necessário terminar. Então costumamos ouvir: "Mas mãe, você disse que não ia doer e doeu." Isso gera um sentimento de desconfiança, como se estivesse mentindo para elas. Em alguns casos, cria até o medo de médicos, enfermeiras ou hospitais. Talvez tenhamos julgado mal a criança, achando que ela certamente não teria capacidade mental para entender, sendo que na verdade não é assim. Os alienígenas exibem a mesma atitude, como se estivessem lidando com uma criança ou alguém da inteligência abaixo da média, e que não iria entender nada, mesmo que lhe explicasse. Os abduzidos reagem do mesmo modo que os nossos filhos, dizendo que os alienígenas não têm o direito de tratá-los dessa maneira. Dizem que os alienígenas não os respeitam e que não se preocupam em explicar o que está acontecendo.
Se esses exames e testes estão acontecendo em larga escala, envolvendo muitas e muitas pessoas, vejo-os como algo comparável à frieza e ao distanciamento associado a um hospital lotado, onde são realizadas várias centenas de exames idênticos por dia. Após algum tempo, esses exames tornam-se tão rotineiros e banais que eles não sentem mais a necessidade de explicá-los. Não há tempo suficiente e não há interesse suficiente para tentar se comunicar com cada indivíduo. Se ocasionalmente um funcionário se dá ao trabalho de reconfortar e consolar o paciente, sua bondade é lembrada e ele se destaca em meio à aparente falta de consideração dos funcionários robotizados. Portanto, creio que a atitude dos alienígenas não é necessariamente uma falta de consideração conosco, como personalidades distintas, mas sim a mesma atitude clínica causada pelo excesso de trabalho e pela rotina. Além disso, muitos pesquisadores teriam procurado entender as razões para esses testes e exames. Diversas ideias e explicações diferentes foram aventadas e muitas outras surgirão no futuro. Cada pessoa envolvida nesse campo inusitado vai formular as suas próprias teorias sobre aquilo que está acontecendo com base em suas próprias pesquisas, bem como em suas experiências de vida, mentalidade e expectativa. Muitos acham que há alguma manipulação ou engenharia genética em andamento, com várias metas em mente. Alguns pensam que a nossa raça é superior e quase atingiu a perfeição, e que os alienígenas podem ser de uma raça imperfeita ou agonizante. Talvez, por algum motivo, tenham perdido a capacidade de se reproduzir e por isso precisam de óvulos, espermatozoides de nossa espécie para ajudar a perpetuar sua raça em vias de extinção. Eles esperam fazer isso mediante o cruzamento de raças, física ou clinicamente, produzindo híbridos humano-alienígenas. A ideia é vista com terror pelos seres humanos, e por isso consideramos horrível qualquer um que tenha em vista essa meta. Minhas teorias são diferentes. Não creio que estejamos fazendo isso visando o seu benefício e sim o nosso. Claro, temos visto que há vários tipos diferentes de entidades envolvidas nisso, e portanto podendo haver alguns tipos negativos fazendo essas coisas por interesse pessoal. Mas creio que os renegados ou dissidentes do grupo de OVNIs são minoria. Como expliquei em meu livro Guardiões do Jardim, há um poder superior em ação, dirigindo um plano que foi elaborado para o nosso mundo eras antes que o primeiro ser humano aparecesse sobre o planeta. Esse plano diretor foi concebido e elaborado por métodos muito além da nossa compreensão. Os seres receberam a tarefa de levar a cabo diversas etapas desse projeto. Cada um foi responsável pela sua própria partezinha e não tinha nada a dizer sobre a conclusão do projeto completo. Provavelmente, seu escopo estava além até mesmo da compreensão deles. Embora tenham produzido vida em nosso planeta, nutrindo-a e aprimorando-a ao longo de éons, era apenas um trabalho, uma tarefa. Podem ter realizado tarefas semelhantes em diversos planetas e em diversos estágios de seu desenvolvimento. Quando um indivíduo morria, outro dava continuidade ao seu trabalho. Foi um projeto de duração extremamente longa, orquestrado meticulosamente. O tempo não importava, só a meta final. A criação de uma espécie com características físicas e mentais superiores. Um projeto assim não poderia ser realizado da noite para o dia, e sempre havia a possibilidade do plano dar errado, por melhor que tivesse sido a sua elaboração. Teria sido impossível antever todas as circunstâncias inimagináveis. A receita desandou quando um meteoro espatifou-se na Terra, introduzindo organismos estranhos em nosso planeta. Em seu próprio ambiente, eles eram inofensivos. Porém, quando entraram na atmosfera implacável da Terra,
multiplicaram-se e sofreram mutações, tornando-se uma ameaça volátil para a semeadura da raça humana. Com isso, criou-se a introdução de doença no corpo humano. O plano ideal fora criar um corpo perfeito, funcional e livre de doenças, com uma vida longa. Houve muita tristeza quando esse imprevisto foi descoberto, mantendo-se uma reunião no mais alto nível do Conselho para decidir o que fazer. Muitos ficaram tristes e com remorso pelo fato de um experimento tão grandioso ter sofrido esse revés. Mas decidiu-se que, como já tinham trabalhado e avançado muito, seria melhor não descartar todo o experimento. Foi decidido que iriam tentar minimizar os danos causados, fazendo concessões e prosseguindo com aquilo que lhe restara para trabalhar. Nos primeiros dias do desenvolvimento humano, a atenção, os cuidados, as aparas e as manipulações da espécie foi constante. A manipulação e a engenharia dos genes fizeram parte da nossa espécie desde o início. Isso não é novo. É por isso que estamos aqui e não moramos em cavernas e nos matamos para sobreviver como selvagem. Os alienígenas cultivaram e influenciaram o desenvolvimento de nosso cérebro, introduzindo gradualmente o espantoso poderes psíquicos e sentimentos intuitivos que são comuns entre eles. À medida que o homem se afastou do estágio animalesco e tornou-se capaz de cuidar da sua própria vida e de seus afazeres, não se permitiu que os alienígenas exercessem tanta influência. Foi enfatizado que este é um planeta do livre-arbítrio, e como lei universal e estrita, o livre-arbítrio precisa ser respeitado. Foi assim que a tarefa do jardineiro tornou-se de custodiante. O homem recebeu muitos artefatos e conhecimento para facilitar a sua vida. E então a nova espécie teve de se virar sozinha. Se cometessem erros e abusassem dos seus conhecimentos, seria de seu direito fazê-los, desde que não infringisse o direito de outros além do seu próprio planeta. Os alienígenas seguiam leis severas de não interferência. Claro que o estudo da espécie prosseguiu. O experimento precisava ser conferido de tempos em tempos, para que seu desenvolvimento fosse avaliado e ajustado ao seu ambiente. Foram feitas correções em momentos apropriados, mediante manipulação genética. Se isto vem acontecendo desde o início dos tempos, por que não pode mais estar acontecendo? Se estão agindo sobre a autoridade de um poder superior, o qual sequer podemos começar a compreender, quem somos nós para dizer que eles não têm o direito de fazê-lo? Não dizemos a uma mãe que ela não tem o direito ou autoridade para cuidar de seu filho. Vejam a mesma lógica aplicada aqui. Com o progresso, o homem influenciou seu ambiente a tal ponto que ele está afetando seriamente seu corpo. Creio que não é uma coincidência que os testes e exames dos alienígenas aumentaram quando o ambiente humano passou a sofrer mudanças ameaçadoras. Naturalmente, estão interessados naquilo que o homem está fazendo com seu corpo. Sempre estiveram interessados. O que poderia ser mais natural do que tentarem corrigir e ajustar os humanos para que suportem todas as coisas que estamos jogando na nossa atmosfera. Se isto incluiu a manipulação genética para produzir um ser humano melhor e capaz de se adaptar, que seja. Creio que ainda estão tentando desfazer os males causados a éons, quando o meteoro introduziu a doença em seu experimento. Creio que ainda estão tentando nos levar de volta ao sonho original, ao projeto original, um humano livre de doença e capaz de feitos fantásticos, com uma longevidade espantosa. Em Guardiões do Jardim, falei de outro projeto, a possível criação de um humano perfeito para viver num planeta que está sendo preparado em algum lugar do universo, uma chance de começar novamente
num ambiente limpo, depois que este ficar tão contaminado que não haverá retorno, possivelmente por uma guerra nuclear ou algo parecido. Creio que esta seja uma possibilidade, mas talvez não seja a única. Tive uma ocorrência estranha no outono de 1988. Durante a noite tive uma sensação nítida e pouco familiar que, de algum modo, todo um bloco de informação foi inserido em minha mente. A experiência não teve nenhuma das qualidades de um sonho. Enquanto acontecia, mantive-me acordada o suficiente para compreender a informação. Sabia que era um conceito, não frases ou ideias específicas, que foi colocada na minha cabeça de forma integral e concisa. Com frequência tenho ouvido os meus pacientes falarem de receber conceitos que precisam converter em linguagem para serem compreendidos. Agora pude entender a dificuldade que tinham. Foi minha primeira e única, eu acho, experiência desse tipo. Sabia que o conceito lidava com a explicação para o comportamento dos ocupantes dos OVNIs, seus raciocínios e etc. Sabia que seria a explicação que deveria ser incluída em meu livro sobre casos de OVNIs, que eu ainda nem tinha começado a escrever. Não me preocupara em pensar nessa questão do uso da engenharia genética por parte dos alienígenas, porque na época estava envolvida com a revisão final do meu primeiro volume da trilogia sobre Nostradamus. O livro se chama Conversando com Nostradamus. Estava apenas acumulando a informação que esperava poder reunir para formar um livro sobre meus casos ufológicos. Foi um conceito, uma ideia e explicação diferente daquilo que eu ouvira falar, tomando por base outros autores sobre esse assunto naquela época. Pareceu-me muito importante lembrar do conteúdo e a ênfase era que se tratava da informação que eu estava procurando. Não tive tempo para analisá-la, pois era multifacetada demais. Mas eu sabia que seria capaz de retê-la até o dia seguinte, quando a transferi para o computador. Voltei a dormir e acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha na cabeça. Antes de acordar direito, o bloco de informação voltou com a mesma intensidade da noite anterior. Isso não era normal, pois geralmente quando acordamos, o material do sonho se esvai rapidamente e é difícil de ser recuperado, mesmo que sejam apenas imagens. Nesse caso, não eram imagens, mas pensamentos filosóficos. Foi enfatizado novamente que era importante lembrar deles e anotá-los. Eu sabia que precisava passá-lo para o computador antes que se evaporasse. Claro que a vida cotidiana sempre interfere. A primeira atividade naquele dia consistiu em colher pêssegos com a minha filha em nosso pequeno pomar. Pêssegos maduros não esperam por ninguém, embora eu tivesse distraída pelas informações que davam voltas em meu cérebro. Quando o último frasco foi selado e posto na mesa para esfriar, tive finalmente tempo para trabalhar no computador. Naturalmente, na ordem natural das coisas, eu precisava pensar em colocar tudo em palavras. Geralmente, esta é a parte mais difícil, pois um conceito pode ser íntegro e completo, resistindo à análise necessária para convertê-los em palavras. Mas vou fazer uma tentativa, sabendo muito bem que parte dele se perderá, pois uma ideia interessante, uma explicação em torno da qual eu poderia construir o livro, dirigindo-me para essas conclusões pré-concebidas. Naquela época, um livro desses carecia de forma e de substância, sendo apenas uma sombra tênue no fundo da minha mente. Esses estágios iniciais precisaram ficar adormecidos em meu arquivo durante 10 anos, antes que eu tornasse uma realidade. Mais ou menos em 1998, eu havia acumulado uma grande quantidade de informações para produzir um livro, mas ele seguiu claramente um conceito que me foi passado em 1988. O conceito. O que veio até mim foi que a manipulação genética visava a nossa proteção.
a preservação da nossa espécie, a garantia de nossa sobrevivência. Ver a questão dessa forma é um ato de grande bondade, demonstrando uma imensa dedicação ao cuidado com a humanidade. Nos livros de Nostradamus, enfatiza-se que há uma possibilidade bem real do nosso modo de vida ser destruído. Foi antevisto que há a possibilidade de a Terra ser inclinada em seu eixo. Nessa catástrofe, a morte seria o resultado de muitas causas: inundações, terremotos, erupções vulcânicas, ondas sísmicas imensas, todo tipo de desastre conhecido e desconhecido dos homens. Depois haverá morte resultante de doenças e fome. Quem sobreviver terá de ser extremamente resistente. Tenho fé absoluta na raça humana. Creio que temos a capacidade de sobreviver. Creio, como Nostradamus, que não se trata do fim do mundo, mas do fim do nosso mundo, esse que conhecemos. Seria uma mudança completa em nosso modo de vida, mas o homem tem a maravilhosa perseverança de recuperar aquilo que ele considera importante para esse modo de vida. Essa é uma coisa na qual não gosto de pensar e não quero considerar uma possibilidade. Mas muitos especialistas concordam que essa possibilidade existe. Talvez os alienígenas estejam apenas olhando para frente, tentando antecipar todas as possibilidades. Eles não querem ser pegos de surpresa novamente. Graças à manipulação e à engenharia genética, podem não só estar criando um ser humano capaz de funcionar num ambiente contaminado, com um corpo que pode resistir ao câncer e outras doenças causadas por essas doenças. E outras doenças causadas por essas doenças. Como também ajustar-se a um novo estilo de vida que envolve um estresse enorme. Uma das pacientes citada neste livro viu-se numa cena de pessoas doentes e agonizantes, tentando ajudar de qualquer maneira possível. Ela própria não estava doente e não era capaz de adoecer. Seu trabalho consistia em ajudar os outros. Talvez ela faça parte da nova raça, projetada para essa finalidade, ou seja, suportar os estertores do deslocamento polar da Terra e as graves crises que se seguiriam. A teoria que desenvolvi a partir das informações que recebi é que eles estão extremamente interessados em nosso bem-estar como espécie, pois vêm cuidando de nós há éons. Não estão dispostos a abrir mão de nós agora. Alguns humanos estão sendo ajustados para sobreviver num outro planeta que está sendo preparado para ser habitado por indivíduos livres de doenças. Ele está sendo projetado para ser familiar, para que não haja choque quando as pessoas começarem uma nova maneira de viver ou derem continuidade aos seus velhos hábitos num ambiente novo, impecável. Outros também podem estar sendo preparados para sobreviver nesse planeta, depois que mudanças catastróficas deixarem a maioria dos humanos incapazes de funcionar. Creio que no futuro, quando formos capazes de ver todas as facetas desse fenômeno, vamos compreender que os seres não devem ser temidos, mas recebidos como nossos ancestrais, nossos irmãos, nossos cuidadores. Seu propósito no plano maior será finalmente compreendido, ficando claro como cristal para toda a humanidade. Observações. Desde que fiquei exposta a este modo mais radical de pensar, tenho percebido que estou observando as coisas à minha volta de uma maneira diferente. Isso afetou a maneira como eu olho para os outros seres humanos, a maneira como vivem sua vida e como essas vidas se relacionam umas às outras numa situação mundial. Enquanto percebo essas coisas, a lógica por trás da teoria da custódia fica mais clara e mais plausível em minha mente. Em algum momento bem distante no futuro, será bem possível que venhamos a assumir o papel de agente de custódia de um outro planeta. A ideia não é só possível, como é muito provável. O homem é um animal muito curioso.
como estou certa de que eram os alienígenas que iniciaram o projeto de cuidadores do planeta Terra. Para mim, é inconcebível imaginar que depois que o ser humano tiver aperfeiçoado a viagem espacial e conquistado a distância entre nosso mundo e mundos mortos e silenciosos, ele irá querer deixá-los tal como nos encontrou, morto e sem vida. Nesse futuro distante, o homem terá o conhecimento necessário para introduzir a vida como um experimento. No início, ele o fará em estágios simples, rudimentares, células simples, para ver o que irá crescer nas condições presentes de a sopa primordial iria tolerar. Após muitos experimentos, isso iria levar à introdução de formas de vidas mais complexas ou alteradas geneticamente para se juntarem ao ambiente. Não posso acreditar que o homem, com sua curiosidade intrínseca, iria fazer algo diferente. Ele iria raciocinar que isso não poderia prejudicar ninguém. Para começar, o planeta não tinha vida, ou talvez tivesse apenas a mais básica estrutura celular. Assim, o homem teria um planeta estéril, maduro para experimentos, pronto e aguardando como parque de diversões para futuros cientistas que queiram adaptar formas de vida. Que isso iria prejudicar? Seria possível aplicar métodos proibidos na Terra, pois no mundo alienígena essas barreiras não existiriam. Naturalmente, o homem estaria sujeito à orientação e instruções de algum governo, ou no mínimo de algum superior. Estaria seguindo as ordens de um plano mestre, pois seria algo complexo demais para um cientista mediano trabalhando sozinho. Além de cuidar, podar e enxertar, digamos assim, as formas de vida em desenvolvimento para ajudá-la a se ajustar. Essas tarefas corriqueiras seriam realizadas pelos menos educados ou até por robôs, pois se resumiriam a seguir ordens. Esse projeto particular, conhecido ou desconhecido do público no planeta natal, poderia ser desenvolvido ao longo de inúmeros anos e ser perpetuado por gerações de cientistas que considerariam o novo mundo valioso demais para acessarem as experiências. Esses cientistas estariam adquirindo uma quantidade extraordinária de novas informações, que sem dúvida seriam aplicadas ao bem-estar do novo planeta. O projeto não poderia ser abandonado se também estivesse ajudando a manter o estilo de vida do planeta natal. Depois de um imenso período de tempo, a vida seria estabelecida e começaria a desenvolver sua própria característica. Talvez fossem introduzidas formas de vida da Terra, formando híbridos que se adaptassem geneticamente. Mais cedo ou mais tarde poderia surgir um animal dotado de inteligência. Naturalmente, ele seria auxiliado juntamente com a manipulação genética e a introdução de características de nossa própria raça. A empolgação abalaria os corredores acadêmicos e científicos quando as inovações fossem apresentadas. A criatura resultante poderia ter algumas de nossas características, mas talvez não fosse uma cópia exata, pois teria precisado adaptar-se ao seu ambiente. Seus olhos, aparelho respiratório e sistemas circulatório poderiam ser diferentes, mas ela ainda seria considerada um humanoide, embora provavelmente não conseguisse sobreviver na Terra. Se a criatura começasse a apresentar defeitos inconsistentes com o plano principal, será que abandonariam o projeto e destruiriam a forma de vida? Creio que não. Creio que o homem ainda manteria uma parcela suficiente do Espírito de Deus, considerando toda a sua vida sagrada, até a vida criada por eles mesmos. Creio que ele iria tentar ajudar a espécie a se adaptar aos defeitos, ou permitiria que se tornasse um fim de linha evolutiva, desaparecendo sozinha. Com o desenvolvimento de uma espécie dominante e o início de sinais de civilização, a supervisão iria diminuir. Eles não precisariam de observação constante. Além disso, poderia ser um experimento interessante, ver como as novas criaturas se desenvolveriam sozinhas. Que tipo de moral iriam possuir? Seriam inventivas? Seriam belicosas?
para compreender a nossa própria raça, iríamos nos sentir obrigados a permitir que essas criaturas se desenvolvessem sozinhas, estudando as características que ocorressem naturalmente e aquelas que seriam aprendidas, mas não seriam deixadas totalmente sozinhas. Um conselheiro iria viver entre elas para ensinar-lhes maneira de melhorar as suas vidas. Este conselheiro seria tratado e venerado como um deus, mesmo bem depois de voltar para seu planeta natal. Precisava ter sido um deus, pois possuía poderes e conhecimentos maravilhosos. Ele lhes daria as instruções sobre a coleta de alimentos, maneiras de sobreviver. Além disso, para estudar o desenvolvimento mental, o conselheiro não poderia interferir. Depois de transmitir o conhecimento, esse teria de ser usado da maneira que as novas criaturas decidissem. Se houvesse muita interferência, o experimento poderia ficar totalmente comprometido. Obviamente, há fatores demais para serem relacionados aqui, mas o cenário geral seria esse. O experimento seria contínuo e nunca seria abandonado pelo planeta de origem. Ao longo de sucessivas gerações, eles continuariam a ser relacionados aos anais da história. Haveria sempre observadores para supervisionar e manter os registros atualizados. Naturalmente, algumas das novas criaturas seriam monitoradas mais atentamente, para se saber como a genética está se desenvolvendo e como elas estavam sendo afetadas por seu ambiente. Se surgissem problemas, esses poderiam ser resolvidos mediante alterações. Não creio que estas devam ser consideradas como interferência, pois, sob condições ideais, a criatura estaria alheia ao fato de estar fazendo alguma coisa e prosseguiria sua vida sem maiores problemas. Nesse estágio avançado do experimento, seria melhor que os cientistas ficassem atrás da janela do laboratório, para não ser detectado. Algo parecido com a maneira como se cria aves raras em cativeiro. Depois que os ovos chocam, os cuidadores usam máscaras e capuzes grotescos de aves para que os filhotes não se identifiquem com os humanos. A teoria do cientista é que se as aves se identificam com humanos, não consegue existir sozinha na natureza. Ela precisa se identificar com a sua própria espécie. Mas, e se a espécie tomasse outro rumo e começasse a usar seus novos conhecimentos para a guerra? E se seus atos de guerra ficassem profundos, a ponto da espécie criar arma de imenso poder? E se usassem novas invenções de forma irresponsável, ameaçando destruir não apenas a si mesmo, como seu próprio mundo? Será que iriam permitir que fizessem isso? Creio que não. Se o experimento tivesse sido protegido e acompanhado através de inúmeros séculos, iriam abrir mão deles ou correriam o risco de interferir neste momento? Seria um problema gigantesco e provavelmente a decisão seria tomada sob a responsabilidade do nível mais elevado do governo da Terra. Talvez fosse decidido permitir que fizessem o que queria com o clímax supremo do experimento, mas permitiríamos que tudo fosse perdido? Provavelmente colheríamos células e produziríamos clones para termos alguns exemplares da espécie na Terra, ou para começar novamente num planeta estéril. Provavelmente não deixaríamos que todo esse trabalho se perdesse, mas acredito que se a espécie ameaçasse destruir totalmente o seu planeta, teríamos de fazer alguma coisa para impedir isso, pois as repercussões poderiam afetar o sistema solar e até as estrelas e galáxias próximas. Isso não poderia ser permitido. Causaria muita perturbação. Nesse momento, creio que teríamos finalmente de desobedecer o código áureo de não interferência, fazendo-nos conhecer. Finalmente diríamos à espécie que fomos seus criadores, seus guardiões e seus protetores durante anos. Como seríamos reconhecidos? Iriam acreditar em nós? Isso faria alguma diferença? Esse cenário parece obra de ficção científica, mas como podemos ter certeza de que não vai acontecer? Como podemos ter certeza de que isso já não aconteceu antes? Não só aqui na nossa Terra, como em inúmeros incontáveis de planetas no universo.
Enquanto houver curiosidade, o homem vai pesquisar. Enquanto continuar a pesquisar, não haverá barreiras para aquilo que se pode realizar. O universo é e sempre tem sido seu lar. Esta é uma característica importante, herdada de nossos criadores e guardiões. Certamente é uma característica importante que iremos transmitir às gerações ainda por nascer, seja neste planeta, seja no outro lugar. O conhecimento não vale nada se não puder ser compartilhado. Esse foi o primeiro capítulo e espero vocês no próximo. Até mais!